para esse clássico de amanhã que começou a cravar o nome dele na história do Flamengo justamente nesse jogo. O Bruno Henrique estreou num Flamengo e Botafogo, faz 2 gols, tem um jogão, começa a virar o artilheiro dos clássicos, jogos decisivos, e ele está de volta. É uma volta importante, né? Incomoda. O Bruno Henrique estava fora da última partida, enfim, retorna, deve retornar também o William Arão. Mas o Bruno Henrique especial é um nome importantíssimo desse elenco, né? É tão absurdo que ele estava num bom nível anterior à chegada do Jorge Jesus. Ele era um dos poucos jogadores que já estava fazendo uma boa temporada, um bom 2019, mesmo pré-Copa América. Mesmo ainda na equipe do Abel. Jogando por dentro em alguns momentos, jogando partindo da esquerda em outros, mas já num nível acima do restante do time. E com o encaixe da equipe, com o acréscimo das chegadas, com o acréscimo principalmente do trabalho do Jesus, aí deslanchou de vez e virou o atropelo que foi no último ano junto ao Gabigol, inclusive culminando em lobby e convocações merecidas para a seleção brasileira, tanto de um como do outro. Só que o Flamengo está tão forte, mas tão forte, que mesmo quando o Bruno Henrique não joga, o time vai mantendo o seu rendimento. Esse espião estatístico vai ajudar a gente a entender qual é melhor, qual a diferença entre o Flamengo com e sem Bruno Henrique. Em 2019 foram algumas partidas e a gente mostra um estudo curioso para você. Bruno Henrique é fundamental, mas o Flamengo é muito forte. Atacantes: Bruno Henrique do Flamengo, Bruno Henrique Flamengo. Realmente não dá para discordar. Ídolo da nação rubro-negra, atacante da seleção brasileira e rei dos clássicos, Bruno Henrique é sem dúvida alguma outro patamar. Desde que chegou ao Flamengo, o atacante já fez 67 jogos pelo clube. E o retrospecto é para lá de positivo, com 35 gols marcados e 16 assistências. Com esses números e com todos os títulos que o Flamengo conquistou ultimamente, não dá para dizer que Bruno Henrique não faz falta, né? Então... Porque nós estamos em outro patamar. O Flamengo tá mesmo. Porque até quando o Bruno Henrique não joga, o aproveitamento é espetacular. Sem o atacante, o time titular ainda não perdeu. Mérito de um elenco forte, com opções. Um elenco que está... Mais uma vez, estamos em outro patamar. Patamar esse que faz Bruno Henrique ser o terror dos torcedores de Botafogo, Fluminense e Vasco. Contra os rivais, Bruno Henrique é ainda mais artilheiro. Em 14 jogos defendendo o Flamengo contra os outros grandes do Rio, Bruno Henrique tem 12 gols. Do Mister Clássicos! O cara é ainda garçom, com 3 assistências para gol nesses jogos. Números que deixam um torcedor botafoguense preocupado para amanhã e que, acima de tudo, mantém a confiança do rubro-negro em ter mais um ano em outro patamar. Outro patamar mesmo, Paulo Nunes. Bruno Henrique faz a diferença, né? Mas quando não joga, o time é muito forte. Não quer dizer que ele não é fundamental para a equipe. O Flamengo contratou jogadores, né, com muita capacidade, né? Jogadores que podem jogar quando ele não está presente. Eu ainda, mesmo por tudo que o Gabigol está fazendo, mesmo por tudo que ele está jogando bem, na minha opinião, o Bruno Henrique é imprescindível nesse time do Flamengo, pela capacidade que ele tem de profundidade. Ele é um jogador que pegou gosto, eu sempre digo isso. Ele pegou gosto a fazer gol. Ele não tinha esse gosto. Ele foi aprendendo e gostando. E é interessantíssimo quando você tem um jogador que finaliza com a perna esquerda, que finaliza com a perna direita. A velocidade dele não precisa se colocar, né? Absurda. Principalmente o arranque que ele tem. E ele tem uma subida de cabeça, uma impulsão extraordinária. É um jogador que tem muita capacidade. Então, assim... É muito difícil você colocar, se você vai falar, tem o Michael, tem o Pedro que joga diferente, né? Tem o próprio Vitinho que está atuando muito bem esse ano. Tem a confiança do Jesus, né? Exatamente. Tem o próprio Pedro Rocha que não está nem atuando direito. Então, assim, ele tem jogadores que podem, contra o Botafogo, colocar esses jogadores, os jogadores vão dar conta do recado. Agora, substituir o Bruno Henrique da maneira que ele está jogando, acho muito difícil.